Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365. Projeto no qual, em 365 dias, nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 18 de maio, isso mesmo, 18 de maio de 2022. Os capítulos iniciais são primeiro livro de Samuel, capítulos 22 e 23. Eu sou Mateus Ramos Pro. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, a ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Trouxe-os perante um rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vindas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem
entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje consulta a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois, e jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Versículo 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Foi a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Davi livra a Keila. Capítulo 23. Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levantou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava um mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato,
procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam a aliança. Versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. A traição dos Zifeus. Versículo 19. Então subiram os Zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está no sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Engedi.
João capítulo 10, versículos 19 ao 42. A nova dissensão entre os judeus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. Jesus é interrogado. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por que qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Salmos capítulo 115. Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram,
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Provérbios, capítulo 15, versículos 18 e 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. E aí, o que você achou desse episódio? Comenta aí pra mim. Eu gostei demais desse episódio. Lá em Salmos teve um ponto que eu bato muito forte no meu canal do YouTube. Só não coloco em outras plataformas também, porque não... a própria plataforma, né, Facebook, essas coisas assim, tipo, não deixa eu subir. Nem aparece a opção de eu subir no aplicativo, pra vocês terem ideia. Mas eu bato bem forte nessa tecla. Os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu-a aos homens. E os homens entregaram a terra para o controle de Satanás. E muitas pessoas não compreendem, né? Não compreendem isso, e é uma das principais acusações que eu vejo os ateus tendo. Se Deus existe, por que tanta desgraça no mundo? Tanta coisa ruim. Só falta um pouco de conhecimento da verdade, da palavra, do caráter de Deus. Ele não quer que isso aconteça. Não queria que isso acontecesse. Mas o homem desobedeceu. E agora, com a vinda... Na verdade, desde a vinda de Jesus Cristo, o homem é capaz de retomar esse controle na terra, aqui na terra. Só que depende dele mesmo. Se ele não nascer de novo, ele não pode tornar essa terra um reino dos céus. Incrível isso. O depoimento fato é grande. Espero que você me fale aí o que marcou no seu coração no episódio de hoje. Coloque aí nos comentários pra mim. Lesh Lehar.